tarefas repetitivas a IA faz, e aí amplia seu aspecto de você dedicar-se mais tempo para você resolver o problema. Médico, um dentista, um terapeuta, um acelerador de startup, um mentor e tal. Porque não dá para você pegar um mentor, imagina, uma bagagem incrível, uma pessoa maravilhosa, aí fala, mentor, custa, sei lá, R$500 a hora dele, e fala, onde que eu clico aqui para criar um novo lead no CRM? Aí ele fala, tá, e onde que eu crio para fazer um template de script? Você não pode usar a hora dessa pessoa para isso, entendeu? Verdade, é verdade. Olá, seguidores do Estúdio PSC, para o seu conhecimento, hoje estamos aqui com Ricardo Souza da BIU, né, um dos fundadores da Movile, iFood, MapLink, participou de diversas acelerações de grandes empresas junto com a Movile e agora fundador também e proprietário da BIU Aceleradora, né, uma aceleradora que está aí com mais de 150 startups. E a gente vai bater um papo aqui sobre sua história de empreendedorismo e também as ações que está fazendo ali agora com a BIU, a sua experiência com a Movile, executando ainda mais agora com 150 startups. Meu amigo, obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Valeu mesmo. É muito bom ter você aqui contando a sua história. E eu queria já abrir justamente com isso. Fala um pouco do Souza. Quem é o Ricardo Souza? Né? Como é que chegou até aqui com a BIU, para a gente depois esticar um pouco aqui nas outras histórias aqui que a gente tem para contar hoje. Show de bola. Primeiramente é um prazer estar aqui, uma honra o convite, Moreira. Obrigado mesmo. É um prazer, né, compartilhar conhecimento, levar esse conhecimento para a galera. Às vezes você vai escutar aqui 1 hora de podcast e uma frase que eu digo acaba, isso aqui eu vou aplicar para minha vida, para o meu negócio. E aí isso, né, o conhecimento é para ser compartilhado, não é para a gente ficar guardando para a gente, não sendo egoísta. Então, quero compartilhar de tudo aqui, né? Muito bom. Você é daqui de São Paulo? Eu nasci em Santos, eu sou natural de Santos, mas fiquei pouquíssimo tempo lá, né? Depois eu acabei vindo para São Paulo, e aí São Paulo fiz toda a minha vida, né? Eu acabei fazendo faculdade, empreendendo, né? Trabalhando aqui na região de São Paulo e depois, obviamente, criando startups aqui sempre em São Paulo, né? Então... E muita gente conhece, eu sei que o Souza é um cara super engajado nas redes sociais, super conhecido pela sua trajetória na Movile, iFood e agora na BIU, mas eu sei que antes disso tem o Souza CLT, né, participando de projetos em outras empresas. Como foi antes de entrar no mercado de startups, no ecossistema de startups? Como que você ingressou ali com tecnologia? Eu sei que normalmente quem começa a trabalhar com startup passa alguma experiência em tecnologia. Como é que foi o seu caso? Como você entrou nessa área? Qual empresa, CLT ou não? Já foi empreender direto? Como é que é a história aí? Olha, por incrível que pareça, a minha história começa super cedo, porque eu tenho um tio, que é o Júnior, que ele é um fio desencapado para empreender, assim. Então você olha dentro de casa, né? Imagina, minha vida era querer jogar bolinha de gude, sair na rua para brincar e tal. E aí não tem jeito, né? Você olha em casa algumas pessoas empreendendo, aí você fica, poxa, empreender parece um negócio bacana, né? E é legal porque quando eu conto as histórias e eu mostro o empreendedorismo, é desse jeito, não é porque teve empreendedor em casa que foi mais fácil, né? Tivemos que ralar, quebrar, tudo deu errado em muitas coisas, mas muita coisa deu certo também. Então, por exemplo, com 9 anos, o meu tio queria que eu ajudasse ele para ficar digitando formulário. Então, denunciando a idade já, né? Na época tinha aqueles formulários contínuos que você colocava a régua assim e você tinha que ficar digitando. Meu tio falava, vamos, você não tem que ter nada para fazer, me ajuda a digitar aqui. Então eu comecei a digitar, desse digitar, comecei a dar alguns comandos para ajudá-lo, comando de backup, comando para restaurar, comando para agilizar algumas coisas prontas que ele colocava ali para dar suporte na empresa dele. Esse meu tio ele tinha uma empresa de TI, que ele desenvolvia software para algumas empresas, como 3M, e prestava serviço para ela depois como um suporte, né? E aí, curiosamente, isso que eram 9 anos. Com 9 anos eu adorava, porque eu chegava no final do mês, pegava uma mesadinha, né? Sim. E tinha dinheiro, né? E falava, nossa, que incrível. E aí, quando foi com 11 anos, ele me deu vários livros e começou a me ensinar a programar. Então, com 12 anos eu programava, eu fazia sistemas, eu fazia sistema para 3M, né? Mas se a 3M um dia souber que eu estava fazendo o sistema deles lá, de contas a pagar, contas a receber, de logística e tudo mais, você imagina?
Então, assim, óbvio, eu fazia uma coisa bem mais simples, um front-end, populava alguns dados ali. Então, eu comecei a fazer isso. E aí, até eu abri minha própria empresa na época, chamada Souza Soft. E ela nunca teve CNPJ, era de boca mesmo. Eu criava um sitezinho ali e falava, tem a minha empresa. E eu vendia muito software, né? Entregando a idade, sabe aquelas locadoras de VHS e tudo mais? Eu fazia sisteminha para controlar o estoque, para controlar o aluguel, o pagamento e tal. Até tinha o nome desse sistema, chamado Maleta. Fiz esse sistema, vendi para muita gente, vendi para mais de 100 locadoras na região. E era meu sustento, então eu vivia daquilo. Só que o livro Pai Rico, Pai Pobre não me deram naquela época. E meus pais eram pai pobre, do tipo assim, olha, você tem que largar isso aí, empreender não dá nada, e você tem que trabalhar para os outros realmente. E aí chegou na época de faculdade, né? Tive a dispensa do exército, é que eu falei, vou começar a estudar agora faculdade, né? E aí fiz faculdade de TI, aprendi engenharia de software, que eu era apaixonado por desenvolvimento. E depois eu fui fazer o estágio na HP, na Hewlett Packard, em Alphaville, Barueri. E aí fiz o estágio lá, depois fui efetivado lá. E aí, acelerando essa história, eu fui alocado em algumas empresas, Souza Cruz, Americanas. E eu fui alocado para uma startup chamada TES, que era uma telefonia celular pré-paga do interior de São Paulo, em Campinas. E aí eu fui lá já como engenheiro de software e tudo mais tal. E eu adorei esse mundo de startups e comecei aí a minha jornada de startups. Então ali essa carreira de CLT foi muito curta, né? Pouquíssimo tempo, era tempo de faculdade e tal. Mas depois eu vi que eu precisava empreender realmente, que era o que estava no sangue e me apaixonava por isso. E aí eu comecei a empreender. Então o resumo do antes de móvel e BU é isso daí. Muito legal essa história. E alguém dá 3 exemplos que nos escuta aí, depois manda um certificado, manda um quadro, né? Porque você teve o Souza lá desenvolvendo alguma coisa, meu amigo, então com certeza contribuiu demais aí. Se você lembrar, depois manda mensagem aqui, deixa a mensagem aqui embaixo aqui falando do Souza. Até um fato curioso, meu tio falava, quando você atendeu o telefone, não atende com voz de moleque não, entendeu? Dá uma grossada na voz aí, entendeu? Alô, oi, ué, do software. Era uma muito... Você não tem noção, assim. Meu tio, ele era muito doido. O Júnior, né? Hoje ele tem cargo político, eu não vou fazer propaganda política aqui, mas ele é um político ferrado aí no Brasil. Eu morro de rir, né? Tipo, ele fala do fio desencapado que ele empreendeu, ferrou a empresa, teve certo, comprou imóveis, criou fundo de investimento, fez tudo e depois ele foi pra política e não saiu mais. Que legal. Eu acho que uma coisa que eu falo muito aqui, sempre quando eu olho os empreendedores, na maioria dos casos aqui que a gente está falando, pelo menos que está passando aqui, nossos contatos, nossos amigos que a gente está entrevistando, tem exemplos familiares de empreendedores. Tem desafio de empreendedores que, tipo assim, na família, é o tio da padaria, é o tio que teve uma empresa de software, é o vendedor, é um pai vendedor, né? Meu pai é vendedor. Minha mãe também sempre teve sonho de empreender, hoje é empreendedora, empresária e empreendedora. E assim, a gente sempre olha que teve os desafios, né? Outro amigo aqui passou que o primeiro empreendedorismo dele foi vender cachorro. Porque os cachorros da família lá eram Pitbull, Rottweiler, e nascia, ele vendia. Aí começou a fazer um negócio de cachorro. Então sempre tem uma história de empreendedorismo familiar também que contribui demais. Eu acho que faz parte ali do... Sim. Eu acho que esse apoio que as famílias devem dar ao jovem empreendedor, né? Deve ser cada vez maior, porque contribui demais. Então, eu tenho outro exemplo aqui do tio, né? Fio desencapado do empreendedorismo. Olha aí, gostei do termo também. Ele era. Meu amigo, e como é que você... eu sei que a Móvel é um dos grandes cases seu, né? Se a gente for olhar aí toda a jornada, claro que nós vamos chegar na BU, porque é gigante o negócio que você está fazendo, mas a Móvel eu acho que foi uma disrupção, né? Tipo, a gente fala aqui do telefone tocar. Não sei se foi esse caso, se foi esse caso, o telefone tocou para você na hora da Móvel, e se não, depois a gente puxa esse tema do telefone tocou. Mas como foi a chegada lá? Como é que surgiu? Como você entrou na Móvel e depois vieram todas essas startups gigantes hoje, como a iFood, por exemplo, que fizeram parte desse ecossistema? Como é que foi essa jornada? A Móvel na minha vida, você está certo, né? Acho que todo mundo que está no mercado fala o Souza da Móvel. A Móvel já não existe mais e o pessoal, Souza da Móvel. Ficou o Souza da Móvel, né? É que assim, eu gosto de ser muito sincero e transparente quanto a isso, porque eu não planejei nada daquilo. Aquilo aconteceu na minha vida
Eu só sabia o que eu não queria. Eu não queria ser um político, funcionário público, nada contra, tá, gente? Nada contra isso, mas eu não queria para mim. E não queria ser CLT. E eu falava assim, como é que é ter o próprio negócio? Quais são os tipos de negócio? Será que é legal ter uma padaria? Será que é legal ter uma loja de carros, né? E esse tema startup estava muito grande, assim, né? Tava bem forte. E eu nunca tive raízes, assim, não tinha problema de visitar. Então eu fui para o Silicon Valley, fui para a Espanha, para Madrid também. Eu ia mochilar. Então eu ficava vivendo nos albergues para aprender o idioma, aprender a cultura e ficar olhando o que estava acontecendo, né? Quando a gente foi para essa startup Tess, eu conheci o Fabrício Bloise, que foi o fundador da Movile, né? O grande presidente do grupo. E lá ele começou a mostrar, ele falou, olha, eu estou com um projeto, não era nem startup que a gente usava, eu estou com um projeto, e esse projeto é um projeto da Unicamp, chamado Compera, e a gente quer fazer um site para funcionar no celular, que era o app, né? Não era o website, fazer um portal app para fazer entrega de gás. E vai ser legal, E eu olhava aquilo e falava, cara, que bando de pessoas doidas, né? Você olhava camiseta, short, chinelo e empreendendo ali. Para acelerar, depois de 2 anos, né, com essa relação, né, ajudando o Fabrício a fazer esse portal app na TES, então eu estava na TES e ajudava ele a fazer. E aí a gente foi conversando, ele foi explicando para mim o que era a visão de startup e tal. E obviamente esquece, negócio de unicórnio, multimilionário e tal. Não era, eu só achava super legal. Então eu sabia o que eu não queria e eu tomei a decisão, assim. Muita gente da minha família, né, e quem estava foi super contra. Você pedir as contas e você ir para um projeto sem ganhar nada. Você vai viver de quê? Vai viver de quê? Você já pagou o INSS? A pergunta é essa, né? Será que você se aposenta? Exato. E as pessoas, rapaz, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está fazendo, né? E eu fiquei muito feliz com essa decisão. Aliás, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sabia que as pessoas que diziam que eu não sabia o que estava fazendo também não sabiam o que era empreender. Então, essas pessoas realmente elas não sabiam e queriam dar conselho para você. Olha, eu não sei ser empresário, mas é uma roubada, você vai se arrepender e tal. E aí eu escutei e virei sócio do Fabrício, né? Fui para a empresa, não chamava Movile, chamava Compera. Era uma casa em Campinas, no bairro Taquaral, uma casa mesmo, uma sala era o marketing, outra sala era o TI, a cozinha ali para todo mundo, a sala era o marketing, vendas e tudo mais. Então, assim, para você ter uma ideia, a empresa tinha aproximadamente 25 sócios, porque você entrava, pegava um equityzinho e resolvia uma dor. Pegava um percentualzinho e resolvia uma dor. Silicon Valley mesmo, tipo aquele negócio lá do Vale do Silício. Total. E tinha algumas pessoas experientes, por exemplo, o CFO, já tinha os cargos lá, a gente faturava quase nada, assim, tipo, era negativo a empresa, né? Só que era o Jair, né? E o Jair já era super experiente. Super, você vê que ele já veio de empresa grande. É aquela pessoa que zerou a carreira e falou, quer saber, vou entrar numa startup, vou ajudar essa garotada a fazer as coisas acontecerem. E aí nasce a Movile. E a Movile nasce desse jeito, tipo, primeiro ano negativo, segundo ano também negativo, ninguém tira salário, tudo errado acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente aprendendo, a gente errou no marketing, errou no TI, errou na estratégia, errou na venda, errou na precificação. Então a gente foi errando muito, até que no 3º ano chegou um investidor muito forte, chamado Rio Bravo, que ele falou, olha, eu quero investir em vocês, fazer um negócio, mas vocês têm que mudar a cabeça de vocês, né? Mudar o mindset, né? E aí a gente mudou o mindset para ser uma empresa com planejamento estratégico. Então não era mais aquela 25 sócios, cada um tem uma ideia. Era os 25 remam a mesma estratégia. Então a gente, né, aprender a fazer isso. Então eu costumo dizer que é muito doido isso, assim, durante meus primeiros 5 anos de Movile, né, a gente não tinha feito nenhum unicórnio, nenhum grande case de sucesso. Os primeiros 5 anos. Depois de 5 anos, todos os cases nossos eram unicórnios. Caramba. Então, se eu falo as marcas, todo mundo fala, eu usei isso aí. Se eu falo peixe urbano, as pessoas, sei qual que foi. Falo apontador, eu sei o que é. Falo Maplink, sei. A Play Kids, Leiturinha, Simpla, Ingresso Rápido, iFood, né? Então, as pessoas falam, pô, mas como é que era? Virou uma fábrica depois, assim. A gente ficou 5 anos comendo pão que o diabo amassou, errando em gestão, a gente não sabia contratar, demitir, treinar, não sabia fazer preço, contrato social, não sabia fazer vesting, stock option, não sabia marketing, imagina marketing, nada. Então, você imagina, as pessoas falam assim, vai dando as caras e vai fazendo. Olha, aí fizemos desse jeito, e aí eu pergunto para as pessoas, né, você está pronto para ficar 5 anos da sua vida arriscando, tentando,
sem saber o rumo, com promessa de ninguém, não tem uma promessa, fala, olha, se você se dedicasse por 5 anos, eu te dou uma recompensa no final. Não, você não sabe se o seu final se a sua recompensa vai ser com 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Tem vários empreendedores que 10 anos depois, só para você ter uma ideia, né? O iFood se chamava Disque Cook. Quando a gente chegou para comprar, ele estava 7 anos tocando o Disque Cook. Então é 7 anos que ele não sabia que ia virar o iFood, nem virou na mão dele, né? Do Patrick, né? Que hoje é o dono da Nomad, né? Digital da carteira. Sim. Então, o Patrick que criou o Disque Cook, assim, a gente falou, não, está no caminho errado. Dá aqui o produto e vamos remodelar esse produto e vamos fazer o iFood. Então, essa foi a carreira móvel, assim, né? Então, a gente começou, como todo mundo falando, sem investidor, com dinheiro próprio, rodando caixa ali, dando cabeçada, ficando negativo, e muita gente entrando e saindo, muita gente. Eu posso dizer que, sabe, 25 sócios, depois do 5º ano, 17 sócios foram embora, assim. Tchau, entendeu? Ah, não é para mim, não sei o quê, e já tem, tipo, as pessoas normalmente quando falam vou fazer uma startup, ele fala, vou dedicar uns 2, 3 anos, se der certo deu, se não deu, tchau, né? Então muita gente falou tchau, muitos colaboradores entraram e saíram, é isso aí, gente, não tem a história romântica, né? Tem a história como ela é mesmo. Esses 2 anos já é a estatística do Sebrae, né? Já é a estatística da empresa que a maioria do Brasil dá errado, né? Se eu não me engano, 80% em 2 anos. Segundo eles falam que de 8 a cada 10 nos primeiros 2 anos acabam quebrando, né? Não é que 2 dá certo, 2 sobrevivem. Ainda vai ter vai ter uma porcentagem ainda dessa ainda que vai só empatar, não vai gerar resultado com alta performance, né? Exato. Que é o desafio, né? E se for startup, pior ainda, né? O número eu não tenho, é difícil pegar esse número de startup dos 2 anos, mas com certeza startup quebra muito mais, né? E tem um desafio que é muito grande agora na tecnologia, porque eu acho que na nossa época, eu não vou arriscar dizer na sua, mas na nossa, no sentido de dizer assim, ainda não existia o boom tão grande da tecnologia como teve no pandemia e pós-pandemia, mas hoje, tipo, o desenvolvedor, ele não consegue mais largar a mão do seu salário, basicamente para se dedicar. Eu tenho visto muitas startups passar por nós, próximo a gente aqui, que o cara já ganha um puta salário, já está ganhando um salário alto. E como é que ele deixa para viver esses 5 anos sem ganhar nada? Como é que ele deixa de ganhar seus 20, 30 contos, dependendo do profissional, para viver isso que você viveu de 5 anos sem ganhar nada, ou muito pouco, né? Ou reduzir, né? Eu falei aqui esses dias que quando eu deixei de empreender, deixei de ser funcionário para a MyTrack, meu primeiro salário da MyTrack foi metade do que eu ganhava. Eu já tinha uma filha e era casado. Então eu tive que dar um passo para trás gigantescamente. Mas outras pessoas deixaram de ganhar tudo. Então, tipo, como é que você hoje mantém uma renda numa startup que vai passar 2, 3, 4 anos sem gerar essa renda ainda? É um desafio muito grande, né? Que você passou aí nesses 5 anos. Foi. E foi o grande motivador meu de criar a Bioeducation. Porque depois que eu vendi minhas ações todas, eu dei meu famoso exit, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha um no compete com a Móvel, eu não podia mexer com startups por 3 anos, né? Então, ficar nem nada, nem concorrente. Sabe quando você pega todo o seu network, você fala, pô, não pode usar nada, né? Mas também tinha uma boa grana, então eu falei, bom, deixa eu pagar cursos, né? E fazer formações e tal. Então, assim, eu falei, nossa, eu vou fazer várias formações de tudo que eu queria estudar, não tinha tempo. Então, tinha tempo e dinheiro, eu falei, deixa eu estudar, né? Isso em 2017, 2018 ali. E aí, eu estudando esse mercado e conversando com as pessoas, né? Porque é uma coisa que não é uma soberba, mas é o que aconteceu. Depois dos 5 anos, você começa a dar certo, você começa a fazer empresas bilionárias, o seu filtro é muito alto. Você não escuta mais empresário e empreendedor pequeno. Você quer falar com fundos de bilionários, com investidores bilionários, com mercados bilionários. Então, né, nosso querido saudoso Silvio Santos, né, que faleceu, pô, eu tinha reunião com ele de comprar a grade dele toda para fazer propaganda dos produtos. Então, só para você ter uma ideia, eu chegava lá e falava, ó, toma 10 milhões, eu quero promocionar meus produtos. Você não fala mais com o gerente, você não fala mais você não implora mais para fazer uma campanha grátis. Então, como eu estou falando isso porque eu fiquei muito distante dos pequenos, mas muito distante mesmo, assim. Então, eu não atendia, tinha um time todo que atendia os pequenos, mas nem chegava para mim. Quando eu saio, pô, eu começo a ver pequeno para tudo quanto é lado. Eu falo, nossa, que enxame de startups pequenas, de mercado pequeno. Só que existe uma coisa muito grande que é as pessoas não sabem empreender. E eu não julgo porque eu tampouco sabia empreender. Então, em 2003, quando a gente começa o Grupo Móvel, eu não sabia, né? Como eu coloquei aqui, errei muito. Muita vontade. Muita vontade.
Só que aí eu começo a colocar assim, falei, pô, então se isso é uma verdade, ou seja, a maioria, a multidão das pessoas que estão empreendendo não sabe empreender, eu vou criar uma empresa chamada BU Education. Educação, porque eu ensino elas a empreender. Então tem muita gente, sem brincadeira, eu faço imersões que eu chamo que são formações do empreendedorismo, que a pessoa entra em 3 dias, eu batizo ela e falo, agora você sabe empreender. As pessoas na segunda-feira estão loucas, porque sabe que elas receberam um poder, um armamento, que ela fala, cara, agora eu entendo disso. Então, sabe, coisas que eu brinco, né? Começa desde você saber sua visão, missão e valores. Muita gente acaba não entendendo para que isso serve, onde encaixa isso. Fazer planejamento estratégico, fazer análise SWOT, desdobramento, fazer metas, fazer budget. Aí depois você fala de um plano de vendas, um plano de marketing, o plano operacional, o plano logístico. E aí depois você fala, e agora o seu posicionamento. Então, é uma mistura, de novo, né, gente? Eu não julgo, eu estou aqui para falar o seguinte, é isso que eu ensino, né? Eu pego essas pessoas, que eu chamo de inocentes capitalistas, e tiro essa parte de inocente, e transformo em capitalista. Então, por exemplo, se eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, ressalta uma propriedade no seu marketing, mesmo que você não tenha, porque esse é o mercado, as pessoas ficam assim, cara, mas eu não tenho, isso vai contra meu valor, isso vai contra minha índole, não sei o quê. Eu falei, mas... Quando o McDonald's fala que ele é o melhor lanche, ele é o melhor lanche realmente? Aí a pessoa, não, sei lá, marcas, né? Não sei se você vai colocar. As outras marcas são melhores. Nossa, o hambúrguer de tal lugar. E tem o Zezinho que foi melhor e tem o Madeiro Burger que foi melhor. Pois é. É o que vende mais, né? Porque é o que faz o melhor marketing, né? Então... Exatamente. Então, quando ele pega um negócio, mesmo que ele não tenha, ele ressalta, ele fala, o melhor lanche, ele ressaltou. Aí o pessoal vê melhor para quem? Ele não está nessa discussão. Na hora que ele bate na TV, e agora são redes sociais, que ele fala que ele é o melhor, deu vontade de comer o lanche, você não vai no Zezinho, você vai nele. Então, isso é uma inocência capitalista que você tem. Então, muita gente pega, eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai falar de vários exemplos, uma parte que eu ensino na minha imersão é o seguinte, eu falo, por exemplo, Steve Jobs, quando foi criar o iPhone. Se ele fosse o empreendedor brasileiro barato, meu Deus do céu, não sairia nunca o iPhone. Porque, olha só, o Steve Jobs, quando foi fazer o iPhone, ele falou assim, eu preciso fazer um projeto barato, vamos lá, é barato, que a gente não gaste muito e a gente se posicione no mercado. Deixa eu só pegar esse exemplo para vocês entenderem. Ele pegou o iPod e só colocou um ícone de telefone e colocou um chipzinho lá dentro, só isso que ele fez. O iPhone 1, ele não tinha câmera boa, não tinha Bluetooth, todo mundo usava Bluetooth, aquelas anteninhas Bluetooth e tudo mais, não tinha teclado, e todo mundo tinha um BlackBerry, que era sinônimo de teclado, e Nokia e tudo mais. Não tinha desenvolvedores para ele. O mapa que tinha era do Google. Então você imagina ele lançar assim. Eu falo assim, gente, o Steve Jobs, multibilionário, não é bilionário, é multibilionário, número 1 do planeta, com a empresa número 1 do planeta, quando ele foi começar, ele começou barato. O MVP. O MVP. E eu vejo um monte de gente querendo empreender, sempre pulando a fase do MVP. Se esse monte de gente for lançar, não, tem que ter Bluetooth, não, tem que ter melhor tela, tem que ter melhor câmera, tem que ter o melhor teclado, tem que ter 100 desenvolvedores para ele no mínimo, e não sei o quê. O Jobs falou, é MVP, galera, vamos fazer. E quando ele coloca lá o iPhone, aí as pessoas pensam, mas é marca. Eu garanto para você, se você voltar no passado, 2007, você não estava apaixonado pela marca de telefone, você estaria pelo Nokia, pela Motorola, pela BlackBerry, você não estaria pela Apple. Apple no celular, iPhone, não. Tanto é que quando ele lançou, mas milhares de pessoas falaram, para que comprar um telefone desse? Não tem Bluetooth, não tem teclado, não tem não sei o quê. E aí o Steve Jobs falou, mas esse não é o plano. O plano depois é falar que ele é o melhor telefone, mesmo não sendo. E depois ele começa a falar que ele é o melhor telefone, mesmo não sendo. E exaltar isso. Então, se você pega... Posso contar a história do Jobs inteiro, que como empreendedor é um negócio que me apaixona, mas só esse exemplo é o que eu ensino. Como Bioeducation, eu falo, tira essa inocência, faz o MVP, porque o MVP é você resolver a dor. Se você resolveu a dor barato, ninguém quer saber se você gastou muito, se você gastou nada. Se você resolveu barato, aí você se torna depois caro nesse mercado. E é legal você, realmente, porque vão ter novos entrantes e você tem que se diferenciar do concorrente. Mas você não pega, por exemplo, uma Intel, ela lançando sempre o melhor chip. Não, ela fala assim, eu preciso lançar um chip que concorra com o mercado com meus concorrentes. Ela tinha um roadmap, tem um roadmap de lançamento de chip muito maior. Mas o importante não ganha o melhor produto ali, ela tem que ser melhor que o concorrente, mesmo que ela não seja. Então, aí as pessoas vão entendendo isso na imersão, a pessoa... Então, quando elas saem, elas falam assim, nossa,
Eu vou executar agora, mas é completamente diferente. Então, a Bioeducation nasce com esse propósito, da gente pegar as pessoas que não sabem empreender e ensinar a empreender. Esse é o primeiro passo que a gente trabalha. Muito massa, gostei demais muitos insights aqui. O Gabriel aqui, ó, da produção já está ali já anotando tudo. E com certeza você que está escutando aqui vai ter uma aula já aqui, uma mentoria de fato, né? Quase uma imersão da Bio. E na Bio lá, como é que funciona hoje? Tipo, você, claro, com a sua super experiência, até um parênteses aqui, eu sei que você se relacionou com muitos caras de fora, inclusive caras grandes, depois eu queria que você falasse um pouco disso aqui. Você falou do Steve Jobs aqui, mas eu acho que tem mais pessoas ali que você andou nesse caminho, encontrou por esse caminho, né? Mas na equipe de vocês, como é que é formado? Como é que a Bio traz? Eu sei que tem você como cara principal ali, por trás tem uma equipe também que dá um suporte a essas 150 startups que estão sendo aceleradas. Qual é a forma contínua dessa aceleração, além dessa imersão que você fala ali de um final de semana, tem uma série de outras ações. Legal. Como é que funciona isso? É muito fácil entender. A gente trabalha com 3 departamentos. E a primeira esteira, o primeiro produto meu é muito barato, que é mudar o empreendedor, a pessoa empreendedora. Eu digo que já que a analogia é startup, a gente coloca foguete, então astronauta. A pessoa chega do tipo, anda de moto com a phaserzinha, dá um grau com o carro, né, e fala, não, vou pilotar uma startup. Não, um foguete. Você sabe pilotar um foguete? A pessoa nunca, a gente pergunta, não dá tempo. Então você tem que aprender tudo que você vai fazer. Então isso a gente faz através de processo de imersão ou portal com conteúdo gravado. Eu tenho imersão online, que são 2 dias que eu entrego um sábado e domingo. É muita hora de conteúdo, 12 horas por dia, 24 horas no final de semana, mas para a pessoa ficar craque. Então ali é mindset, você tem que entender. A pessoa entendendo isso, eu tenho o estágio 2. O estágio 2 chama estruturação. Então eu digo que a gente pega o foguete e fala, vamos montar esse foguete. Não existe, vamos criar o foguete. Vamos preparar o foguete para ele voar. Nessa hora, só para você entender, chega lá em pessoas querendo fazer plataformas. Eu quero criar um concorrente do iFood, eu quero criar um concorrente do Uber, eu quero fazer isso e tal. E até isso eu ensino muito, assim, né? Na estruturação, a gente usa muita ferramenta low code, no code, para desenvolver rápido. Sim. Então a pessoa, mas não presta, porque eu já estou pensando, isso não vai suportar 10 milhões de usuários, isso não vai suportar um fluxo de pagamento de 100 milhões. Aí eu falo, vamos criar o primeiro real, o primeiro pagamento e tudo mais, e a gente pensa nisso. Então a gente desenvolve muito rápido. Então, pra você ter uma ideia, uma plataforma para ter assim, um concorrente do iFood, a gente faz isso em 15 dias. São 2 semanas. E depois mais 2 semanas para fazer planos, a gente faz o plano de marketing, plano de vendas e tal. Então, durante a estruturação, eu digo que ele tem que fazer as primeiras vendas. Então, aquilo que ele idealizou, ele faz as primeiras vendas. E aí fica ali na oficina. A gente tem vários prazos, né? Tem gente que no primeiro mês já fatura, tem gente que demora 6 meses para faturar. Média, em 3 meses a pessoa está ali faturando. Porque uma vez que a gente criou a plataforma, o site, Instagram, fez tudo, estruturou, aí é testar. Porque eu vou falar que o ser humano é teimoso e eu me considero, não estou julgando, sempre eu coloco assim, eu me considero também. Às vezes você quer fazer um negócio, você já sabe como você quer fazer. Então você acha que sabe. Sim. E aí você quer fazer do seu jeito. Aí quando dá errado do seu jeito, depois que você xingou todo mundo, culpou todo mundo, aí você fala, tá bom, então façam do jeito que vocês acham aí. Aí você faz e dá certo. É um processo, é um método. Então, por exemplo, quando você vai no mercado, as pessoas acham que é o B2B. Aí eu pego, olho e falo, não, isso aqui é mais cara de B2B. Tem gente que é B2B, tem mais cara de B2C. Só ali você já está direcionando a empresa e tal. Então, nessa estruturação, eu conto com professores e pessoas técnicas. Então, pessoas de TI, pessoas técnicas de marketing, técnica de vendas, técnica de pessoas e tudo mais. Então, ali aprende como é que funciona isso. Então, ali, essa estruturação usa o time interno. Já no terceiro e último passo é a aceleração. Então, poxa, tá constante. Faturo 30 mil por mês, depois 35, 40, está crescendo. O foguetinho saiu. Agora, você tem que colocar propulsores aqui e levar esse negócio lá para o céu. Então, para fazer esse tipo de coisa, aí você usa outra metodologia. Aí já não é time interno, é time externo. Então, por exemplo, quando ele está lá, a minha pessoa de marketing, ela vai auxiliar a fazer os primeiros impulsionamentos e tudo mais. Só que depois que está voando, agora você precisa de uma agência de marketing. O TIzinho meu te ajuda no início, mas agora você precisa de uma empresa de TI. Interno ou externo, entendeu? Você precisa de uma pessoa de marketing, de vendas, de jurídico, de uma série de coisas. Sim. Então aqui você usa
é empresas terceiras. As pessoas, mas só terceiro, posso internalizar? Pode, se você absorver o recurso, beleza. Mas você entende que você precisa da versão completa. Então, se eu fizer uma analogia que eu sempre explico assim, estruturação é a versão light. Você não vai criar todos os canais de vendas. Você vai criar um canal de vendas para funcionar e ver se dá certo. Você não vai criar todos os canais de marketing. Você vai criar um canal de marketing. Você não vai trazer um time completo. Você vai trazer um que vai acumular 3, 4 funções. Então, você monta bem enxuto, gasta super pouco e tira do chão. Agora, na aceleração, aí tira tudo e prepara, porque agora você vai para o espaço. Esse é o terceiro e último passo nosso. Aqui a gente traz, inclusive, investimentos. Então, se a empresa está... O foguete saiu, está ali 30, 40, 50 mil de faturamento, você fala, opa, dá para acelerar isso daí. E aí a gente entra também, aí tem uma outra empresa, Bio Capital, que vem com um fundo de investimentos para fazer esse investimento e fazer ela chegar mais rápido na lua, entendeu? Muito massa. Esse negócio que você falou é do empreendedor sozinho, né? O cara é muito solitário, né? Seja o idealizador da startup na primeira estágio, ali, no seu caso aqui, pelo que eu entendi, você recebe startups de vários estágios, né? O estágio da ideação, né? Sim. Do começo ali, que ainda está buscando escala, buscando desenvolver MVP ainda, na verdade. Mas o empreendedor sozinho, ele é muito solitário, né? Porque ele tem a ideia, ele tem a vontade e às vezes ele fica com aquele negócio só dele. Quando você se conecta às pessoas certas e entra numa ambiência, né? Todo mundo fala essas palavras bonitas, né? Modelar pessoas certas, ter uma ambiência correta. Mas eu trago essa experiência também comigo aqui com a MyTracking, que quando a gente se conectou com as pessoas certas, a gente foi conversando com mais pessoas. Eu lembro, a gente teve um papo, conheci o Souza aqui há 2 anos, foi uma das pessoas que contribuiu com a gente. Então, com pequenas ideias, é B2B, é B2C, você está investindo no marketing, no digital, não, tem que ser presencial, feira, evento. Você vai se conectando com as pessoas certas e isso vai abrindo sua cabeça e vai desconstruindo algumas coisas erradas e construindo outras coisas mais certas. E eu acho que esse processo de imersão que você está trazendo, né, justamente contribui para isso é o que é de fato acelerar, né? Isso aí. Isso é transformar alguns anos em alguns meses, é isso mesmo? É isso aí. Faz sentido esse jogo da aceleração? O que uma aceleradora faz? Exatamente. As pessoas se perguntam a diferença de uma startup para um business tradicional, né? Um business tradicional, uma papelaria aqui de esquina, né? Você tem um custo de criar, começa a operar, você tem o fluxo de caixa e vai embora. Quanto vai faturar esse mês? 100 mil. Mês que vem, 100 mil. Outro mês, 90. Da escola, 200, no volta às aulas. Aí depois volta para 80 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Não muda nada. Isso não é escalável. A diferença de uma startup é que ela é escalável. Então, uma startup foi feita para fazer 100 mil ali e, obviamente, você já seta a meta de 1 milhão. É crescer 10 vezes. Quando chega em 1 milhão, é para 10 milhões, é crescer 10 vezes. Então, a startup ela tem que estar escalável. Então, o modelo de negócio precisa ser escalável. E isso impacta em várias coisas, porque muita gente, quando eu falo isso, a pessoa brilha os olhinhos e fala, nossa, se eu ganhava 100 mil, eu ganho 1 milhão. Se eu ganhava 1 milhão, eu ganho 10 milhões. Eu falo, mas você tem problemas de pessoas de 10 milhões, problemas de processo de 10 milhões, problema de TI de 10 milhões. Então, cada fase que você vai, como se fosse um videogame, né? Aí você tem um chefão mais difícil. A fase é mais difícil, então você tem que aprender a evoluir a fase que você está. Então, o mesmo time do primeiro ano, dificilmente é o mesmo time do terceiro. Impossível ser o mesmo time do terceiro ano. Até os fundadores, né? Mudam, até em alguns casos, mudam os fundadores, assumem outros executivos de mercado que já têm feito outra coisa em outro local. Exatamente. Né? E cada um você vai saindo para outra jornada, né? Exato. E isso... Esse balanço que você falou, por isso que eu falo que a primeira parte é trabalhar a cabeça da pessoa, porque tem pessoas que chegam ali para mim e falam assim, não, eu vou ser sozinho, eu vou fazer tudo. E aí ela fica ali me consumindo na estruturação do tipo, eu quero aprender tudo de marketing, tudo de vendas, tudo de operações. Aí você vê que o acúmulo de conhecimento vai indo e estudando inteligência emocional, o comportamento da pessoa já começa a ficar nervosa. Mas vocês não ensinam direito, porque eu não estou conseguindo implementar e tal. Eu falo, pois é, em 3 meses você quer ser o melhor de marketing, melhor de vendas, melhor de operação, melhor de TI. Até no TI você está dando pitaco lá. Não é assim que desenvolve e tudo mais. Então, as pessoas e as empresas não podem se adaptar para o tamanho do seu cérebro, entendeu? O seu cérebro tem que se adaptar pelo tamanho das pessoas. Então, para de ter um cérebro de ervilha e querer colocar todo o conhecimento ali dentro e passa a ter cérebros maiores ao redor. Então, você trazer pessoas melhores do que você o tempo todo, isso é uma chave de sucesso.
E quando você não tem dinheiro no começo, é sócio, né? É sócio. Olha meu sócio ali, ó. Bom dia, sócio. E aí? Tudo Chegou bem? aqui o amigo Carlos Maia aqui, tá aqui nos acompanhando aqui no estúdio aqui com a gente. Isso aí. Você tem que trazer pessoas como o Maia, que se somou na empresa, e outros sócios também. De novo, né? As pessoas olham para mim e falam, nossa, mas você estava lá? Eu falei, olha, você quer saber? Eu não tenho a menor ideia como é que o iFood resolveu o problema de logística. Alguém resolveu. Eu não tenho a menor ideia como é que ele resolveu o problema do aplicativo no iOS, do aplicativo. Alguém resolveu. Alguém muito melhor do que eu em iOS fez aquilo ali. Alguém muito melhor do que eu em Android fez aquilo ali. Seu conhecimento não está em resolver aquele problema, está em saber que alguém resolveu, que alguém vai resolver. Né? Exatamente. Saber que você tem que pagar e investir para trazer pessoas boas para estar do seu lado. Né? Exatamente. E no começo tem que ser sócio mesmo. A gente fala muito sobre isso. Eu tenho um sócio, Milton. Nós fundamos a empresa juntos. No começo tivemos outro, que também saiu na jornada, por motivos particulares e do desafio, né? Estava demorando um pouco mais. Mas eu e o Milton, a gente seguiu desde o começo ali e estamos aqui até hoje. Um cara da área de negócio, um cara da área técnica. Sim. A Rafa, que trabalha com a gente, financeiro, especializou, estudou para isso. E outras pessoas que foram entrando aqui na nossa equipe ao longo do tempo e foram contribuindo. Então, acho que a empresa ela é um organismo que precisa das pessoas boas e o empreendedor tem que saber, de fato, que tem que investir nisso. Às vezes é o sócio, e às vezes é o sócio investidor também, né? Que precisa de dinheiro em algum momento. Como é que, pegando esse tema aqui, esse gancho aqui agora, eu queria só voltar um pouquinho como foi o gancho ali da Movile, eu sei que foram vários cases, né? E foram várias empresas, mas vamos pegar o iFood, eu acho que é um case que o pessoal vai mais conhecer de todos eles. Como foi essa jornada de trazer o iFood para dentro, que antes era outro nome, depois captar, investir, fazer a jornada de crescimento até a saída, até a venda, no seu caso que você saiu da Movile, mas Sim. Como é essa jornada para um empreendedor, o cara saber como funciona normalmente? É legal perguntar disso, porque eu não romantismo essa história e coloco ela como ela é. Existia uma turnê que a gente fazia de empreendedorismo na China e era pago 100% pelo governo chinês através de uma empresa chamada Baidu. Então era uma forma do governo chinês motivar as pessoas a irem para a China, aprender com a China e as empresas chinesas se relacionarem com o mercado, aprender com a China e tudo mais, né? A gente fazia isso porque naquele momento um dos sócios da BU era a famosa MH, que hoje é o Fundo Prozos, e o Fabrício Blois hoje é o presidente e CEO desse grupo Prozos. É o maior fundo de investimento do planeta. Pra você ter uma ideia só de cliente, ele tem 2 bilhões de clientes no mundo. Então, assim, é uma coisa, uma atrocidade. Então, ele fala assim, sai da operação, para de ficar aí no Android, no iOS, na logística, e vai refrescar a memória, vai beber água limpa em outro lugar. Então, a gente sempre falava que o berço da inovação do mundo era a China, né? E as pessoas falavam, Silicon Valley. A gente falou, olha, Silicon Valley também faz turnê lá na China e aprende muito com isso. E ao chegar lá, a gente viu várias coisas. A gente viu várias ideias. Cardápio com QR Code, aluguel de bicicletas e uma série de coisas, né? A China realmente está muito evoluída. Naquela época, isso era 2009 que a gente foi. Naquela época a gente falava que a China estava 7 anos à nossa frente. Hoje a gente fala que ela está 30 anos à nossa frente. Então, assim... Não diminuiu, não, aumentou, né? Aumentou. Interessante. Aumentou. E, pelo amor de Deus, longe de falar de política, né? Ali mostra que realmente o empresário junto com a política dá certo. Então a China ela investe, mas investe pesado em empresas, em startups, ideias e movimentos para que o país possa se movimentar. Então, pelo menos a semana passada, o Maia teve no ano passado o Maia foi para a China beber lá da água limpa, se refrescar. Ele voltou trazendo números assim, do tipo assim, comparado com o americano, o PIB chinês é 42 vezes maior. Então, assim, com o americano, com o brasileiro, quantas vezes maior? Então, poder aquisitivo, poder de universidade e pesquisa. Bom, dado esse pano de fundo, uma das empresas que tinha na época, lá em 2009, se chama Meituan. Meituan é o iFood chinês. E a gente olha aquele monte de moto para lá e para cá, entrega e tal. E em 2009, fala, cara, que loucura é essa aqui? Do tipo, isso é uma startup, ela faz entrega, né? O iFood, explicando ali. Meituan. Na época valia 5 bilhões de dólares a empresa. E a gente falava assim, nossa, como é que pode? Na China cria e vai, mas as pessoas pedem pizza pelo aplicativo.
Isso, você baixa o aplicativo aí, você pede pizza para o aplicativo. E lá tem mais uma função que vai chegar um dia aqui, que é o WhatsApp deles, é o WeChat. Aí você baixa o aplicativo ou o WeChat, você já pede pelo WhatsApp. Manda aí, ó, me manda, põe a pizza border pepperoni e acabou. Super app, né? O conceito do super app, né? É isso aí, é o super app. E a gente voltou, várias ideias, mas essa ideia não saiu da cabeça, né? Ele falou, cara, mas essa assim, você imagina se um dia a gente faz um aplicativo e o país começa a pedir comida por esse aplicativo, isso é maravilhoso, né? E a nossa filosofia não era começar do zero, era comprar uma empresa que já estivesse funcionando. Aí nós fizemos uma pesquisa, tinha uma pessoa lá em Jundiaí, que é o Patrick. Patrick, ele tinha criado o Disque Cook, estava funcionando, só que não era para o aplicativo, ele era um call center. Se eu falar, vocês dão risada, mas era, por exemplo, ele fechava com Domino's. E aí, deixa eu tomar conta da sua URA. Ele tinha um prédio com 600 pessoas, uma pessoa segurava um telefone na orelha e fala, bem-vindo ao Domino's. Aí ela pegava e já discava pro Domino's aqui. Papo? Ou pois não, olha, aqui é do Disque Cook, peraí que vai surgir um pedido. Tá bom. Então, qual que é a sua pizza? Ah, pepperoni grande, 12 fatias. Pepperoni grande, 12 fatias. Tá bom, pedido 4592. Pedido 4592. Beleza, beleza. Pluf. Esse era o Disque Cook. Disque Cook. E aí a gente compra, porque tinha base de cliente, tinha uma certa expertise, e a gente muda e cria o aplicativo iFood, porque a gente queria fazer o case chinês. E quando a gente cria o case chinês e começa a mostrar para investidores, fala, deixa eu explicar, essa é a Meituan, olha o mercado, Tan Samsung e tudo mais. Aí a gente vai, aí criamos o iFood e tudo, né? As pessoas olhavam para a gente e tinha mesmo preconceito, falava assim, você sabe quando que as pessoas vão deixar de pegar um telefone Desse aqui, inclusive. E vão pegar um aplicativo e ficar configurando uma pizza? Vocês estão doidos. Mas na China só tem chinês. Cala a boca. Então, ninguém queria investir. Ninguém. Caramba. Até que o Fabrício, tem que dar o mérito para ele, ele tem uma ideia fora da caixa, que ele fala assim, quem será que investe no Meituan, lá na China? Aí todo mundo falou, governo chinês e tal. Aí ele busca saber, era a Prozos, que ficava na África do Sul. Era o maior investidor deles. Aí ele pega o voo, vai para a África do Sul e conversa. Sabe o que vocês fazem na China? A gente quer fazer no Brasil. Ele falou, boa, tá aqui o cheque. Tava pronto já alguma coisa? Nessa época? Tava pronto. Já estava rodando tava já rodando, alguma coisa assim? Tava rodando. O MVP. O MVP. Aí chega o investimento, 300 milhões de reais. E aí o iFood começa a história. Muita água rolou ainda debaixo da ponte, mas essa de tirar do papel... Muita gente fica assim, não, a gente coloca um bando de estudante, não sei o que. Não, você vai lá na China e rouba a ideia. Faz a sua ideia melhor aqui. Não foi assim que o Steve Jobs fez? Ele não foi na Xerox e pegou a ideia do mouse e tudo mais e colocou na Apple. O Bill Gates pegou a ideia da Apple e colocou também no Windows. É isso, É o jogo de tudo se reinventando, né? Na verdade, tudo se transformando, né? Exatamente. É a velha frase que a gente conhece, né? Que nem tudo Exatamente. se transforma o tempo todo, né? Hoje eu dei uma aula, né? Todo dia, às 7 horas da manhã, eu dou uma aula para as nossas startups, né? Todo dia. Eu digo, tem que estar na frequência de empreendimento todo dia, quem acorda. E uma galera falta, tá? E aí, hoje eu falei, por exemplo, eu dei 14 ideias do que vocês podem fazer com inteligência artificial na startup de vocês. De novo, se você está empreendendo e não está colocando inteligência artificial, pode ter certeza que você vai quebrar. Por quê? Porque vai chegar alguém com um produto similar ao seu e com inteligência artificial. E você está vendo que agora, quando você vai usar alguma coisa, se você não tem IA, você não usa. Então, por que você está criando uma startup sem IA, sabendo que vai vir um concorrente depois de você, mas só por ele ter IA, ele vai passar você? Então, veja que IA veio para ficar. Exatamente, é caminho sem volta, tem muita coisa para se aproveitar de IA. Semana passada eu tive numa imersão da Startse, imersão fantástica, tipo 2 dias de imersão, só falando em IA para negócio, né? Então, como que a gente utiliza de fato as tecnologias já disponíveis já para implementar novas soluções, porque o jogo agora vai ser como transformar os motores, as LLMs e tudo que tem disponível para fazer coisas novas, né? Para plugar no nosso aplicativo de logística, para plugar no iFood, para plugar e integrar com outras plataformas. Eu acho que é um caminho que a gente tem que estar de olho, e que as startups que você está olhando lá com certeza já estão namorando ali já, né? Tem alguém já trabalhando diretamente com IA? Tem várias startups com IA. As empresas que estão em imersão com você lá? Sim, tem várias startups com IA que resolvem várias dores com IA. Eu vou pegar uma, por exemplo, a MeUp, que é um concierge digital. O que você faz? Você paga uma assinatura de R$ 97 ao mês
e você tem um agente concierge em viagens para você. E para ele você abre a sua vida para esse agente de IA. Você fala, olha, eu gasto 10 mil por mês em cartão de crédito, eu gosto de viajar para lugares frios, eu não gosto de sair do Brasil, e você vai fazendo, ele vai perfilando você. Com base no seu perfil, esse agente 24/7 fica de olho em todos os lugares que é compatível com você. Então a IA um dia ela te manda um WhatsApp, fala, olha, lá em Campos do Jordão, já abriu naquele hotel tal, e já abriu ali, por exemplo, a diária que era de R$ 1.500, ela está por R$ 150. Então, se você passar o final de semana ali, 5 dias ali, você vai gastar R$ 1.500 em 5 dias, com hotel, com all inclusive e tudo mais. E aí, você quer? Aí você fala, quero. Aí esse agente vai e fecha as diárias para você, reserva tudo, faz o pagamento. Legal. E cuida para você. Então, assim, é um agente digital que trabalha para você para pegar promoções, melhores preços, melhores condições e te dar ideias, né? Porque ele tem ali por trás um LLM que você vai perguntar, fala assim, poxa, mas é seguro eu ir para o Japão? Ele vai falar o tempo de viagem, a escala e tudo. Você fala com o filho vai ser um problema, tem lugar que não cabe um SUV, não adianta você... Então, esse agente de IA, ele é muito melhor do que, não posso falar o nome, porque senão vai machucar outros concorrentes, mas um concorrente que te vende um pacote. Te fala, você quer ir para tal lugar? Tá aqui, ó. Vai custar 20 mil, eu faço 10 de 2 mil reais no seu cartão e se vira. Ah, mas fica tranquilo, vai ter um ônibus em grupo que vai te levar e tal. Tem gente que paga 20 mil e tem uma experiência horrível. Você imagina se você programou a vida inteira, viaja ali por 20 mil reais, uma experiência horrível, porque não tinha lugar acessível para você, o quarto não é do seu jeito, você tinha alergia a algumas coisas. Então hoje é tanta característica única que não dava também para... Que a Aline, quando criou a MeUp, ela criou para ela ter um time de pessoas para fazer isso. Eu falei, olha, eu aceito acelerar, mas vai ser um time de IA. Aí ela falou, topo, porque é muito detalhezinho, entendeu? Você gosta de ser atendido de madrugada, de noite. Quer saber, o dia é tão corrido, eu quero meia-noite perguntar e falar, e aí, gente, como é que tá minhas pesquisas de viagem, para onde você está sugerindo? Olha, pintou essa semana aqui um preço de um lugar tal que você poderia ir, que você gosta, mas não estava tão atrativo o preço, vamos esperar um pouco mais. Então, você bater um papo com esse agente, maravilhoso, né? Roteiro também, deve ter tudo isso. Roteiro, né? Tudo. É interessante que esse negócio dos agentes, né? Você falando aqui, eu fiquei lembrando da imersão, né? Que as pessoas ainda não têm tanto entendimento como é que funciona isso, né? E o cara estava explicando lá, o instrutor, o mentor lá da imersão, falando que os agentes eles se conversam entre si. Então você tem plataformas hoje, né, e tecnologias, forma de implementar, desenvolver, como pelo jeito pode ter sido usado esse tipo de tecnologia, onde você coloca os agentes para se conversar. Então você cria um agente que vai buscar, outro que vai supervisionar, e tem um agente supervisor. Porque a IA também tem um conceito chamado alucinação. A IA também alucina, ela pode trazer coisas erradas. E existem as tecnologias, as formas de montar as IAs que um supervisor vai validar sim. esse o que um fez, e assim vai trazer um resultado mais assertivo, né, de forma mais correta. Então, mas só um comentário aqui sobre esse ponto, porque é de fato um negócio a se já implementar, como já tem muita gente fazendo, né, e que a gente tem que ficar de olho, que as empresas devem, novos negócios já devem nascer com isso, como você falou. Como é que é? Se não tem está fadada a falir. Ela vai falir, é certeza absoluta. Porque um concorrente vai entrar no mesmo mercado com um produto similar, só que com IA. Quando ele coloca IA, ele é menos custoso, mais rápido, o tempo de atuação muito melhor, muito mais assertivo para tudo, tá? Ixi, eu posso falar de várias, assim. A gente tem uma chamada EDOC, que é um prontuário médico, entendeu? Ela está hoje na versão sem IA. E aí eu estou dando porrada ali para a gente já acelerar a parte com IA dela. Mas só para você ter uma ideia, você que está assistindo aí, qualquer um é uma pessoa que pode usar o EDOC. Está no ar, aí tudo você pode usar. O EDOC é um prontuário seu. Por exemplo, se você quer saber como é que você estava 5 anos atrás com o seu sangue, com os seus exames, quais os médicos você passou, quais foram os feedbacks, você não tem. A não ser que você tenha um plano médico e você não mude esse plano médico, por exemplo, você usa o mesmo laboratório e tal, o laboratório tem um histórico. Mas é legal você ter o histórico seu. E tem, por exemplo, outros profissionais de saúde que não necessariamente é só o laboratório. Então, pessoas que você pode ali, um quiropraxista, por exemplo, ele pode dar o seu histórico ali. Então, o EDOC é um prontuário digital seu, que todo mundo vai lá e preenche. Quando ele não preenche, você pode ir lá e preencher com seus dados. Qual que é o ponto? Se eu coloco IA, eu consigo fazer análise preditiva da sua saúde.
Eu sei quando você vai ter um infarto. Eu sei quando você vai ter um problema de visão. Eu sei. Por quê? Porque quando a gente começa a monitorar tudo seu, desde como você se alimenta, como você se exercita, o resultado dos exames, o feedback dos médicos, eu começo a ter análise preditiva. Então eu falo que a maioria dos planos de saúde hoje não são planos de saúde, são planos de doença. Porque quando você está doente, ou seja, o sintoma veio, aí você vai lá e corrige aquele sintoma, certo? Agora, existe plano de saúde? Ninguém está fazendo plano de saúde. E o plano de saúde, por exemplo, é colocar um EDOC, pode ser um 360, eu posso fazer um teste genético seu. Como eu subi meu teste genético, eu tenho alergia a pasta de amendoim. Eu tenho alergia a abacate. E eu amo abacate. Eu amo pasta de amendoim. Mas o que detectou lá? E realmente, depois eu prestei atenção e fiz o teste assim, de você comer, eu passo mal. Aqui. Por quê? Porque a gordura ali boa me faz mal. Eu sou alérgico àquilo. Intolerante, que se diz, né? Então, assim, nem alérgico, intolerante mesmo. Aí eu coloco aquilo e passo mal. Então, veja, você ter esse prontuário com IA, imagina te avisando, falar assim, com base no último exame aqui, ano que vem você vai ter um problema sério nas costas. Então, o que a gente tem que fazer agora? Mudar isso para que você não tenha. É uma análise preditiva com inteligência artificial, entendeu? Usando genética e tudo. A gente falou, teve uma época que a gente falava muito Big Data, tal, né, das ferramentas de análise preditivas, não usando IA, mas com algoritmo, né? E agora eu acho que a IA traz essa possibilidade também de você analisar dados que antes não era possível ser analisados, como um prontuário médico, por exemplo. Porque qual é o desafio? Né? Integrar um bocado de plataforma, trazer esse dado. Hoje você pode pegar simplesmente o PDF e jogar, possivelmente aí no EDOC, e carregando ele de informações, até com a assinatura, com a receita médica do médico escrito, deve ser um desafio, né? Ler, e agora você consegue fazer isso. Acho que a IA também vem com esse conceito de pegar e integrar os dados de uma forma mais rápida, né? De centralizar os dados de uma forma mais rápida. Bom, eu vou fazer um spoiler aqui, eu não estou divulgando em lugar nenhum. Nós estamos fazendo uma plataforma, nós estamos em teste já. Então, muito possivelmente, a minha pegada de janeiro em diante é com IA. A BU vai ter uma IAzinha no logo, nos negócios. Eu criei uma plataforma chamada Smart, o codinome dela da Smart, porque são metas metrificadas, né? E o que eu faço? Eu acelero esse processo, as 3 etapas que eu coloquei aqui. Só para você ter uma ideia, nessa última imersão eu já mostrei para eles. Eu faço 5 perguntinhas e conforme eles vão aprendendo na imersão, eles vão colocando mais uns ajustezinhos. Lembra que você falou que ela vai para o delírio e tudo? Eu mostro para ele o termômetro, a temperatura, tudo que ele tem que mexer. Depois que ele calibrou a IA, essa é a palavra, salvou ali, o meu Smart faz a empresa dele tudo. Aí eu faço o escopo da plataforma, eu faço visão, missão, valores, eu faço plano de marketing, eu faço plano de vendas, eu faço plano operacional, eu falo plano de pessoas, eu falo o perfil das pessoas para cada uma das vagas com base na visão, missão, valores, na visão de mundo das pessoas, as 5 perguntinhas. Então, quando ele vai contratar um SDR, eu vou falar uma coisa óbvia para você entender onde vai. Por exemplo, a pessoa é uma empresa cristã e na hora que eu faço o SDR, eu coloco elementos cristãos no SDR. Então a empresa fica super calibrada em tudo, na copy, na fala, no script e tal. Cultura, né? Cultura, tudo. Se você não está trazendo as pessoas alinhadas à cultura e você tem um IA para ajudar na cultura, é fantástico isso. Exatamente. Aí, por exemplo, vai contratar. Eu faço o job description da vaga com IA. Então não é do tipo assim, saber exatamente como mexer com CRM. Não, eu tenho outras coisas. Eu tenho perfis da pessoa. Então, às vezes, ela nem precisa saber mexer no CRM. É mais fácil ensinar isso. Mas as outras coisas não são ensinadas. Então, eu tenho um job description certinho. Então, essa plataforma Smart, óbvio, vai ser a primeira versão dela, ela veio para resolver esses problemas. Só que a segunda versão, que é o que a gente quer lançar em janeiro, eu tenho agentes. Então, por exemplo, uma startup, olha só como é rápido, tá? Em uma semana, você fez o site é assim, né? Hoje a gente faz site em 5 minutos. Fez o site, criou a landing page, criou o form, captura, configurou o WhatsApp, começa a fazer campanha. Impulsiona a campanha, colocou a campanha, impulsionou, na mesma semana já começa a vir lead. Quando o lead chegar 9 da noite, esse empreendedor acorda e tem uma venda feita. Por quê? Porque um agente nosso recebeu essa lead e trabalhou toda a venda para a pessoa. Tirou 2 dúvidas, quebrou objeção, mandou o link de pagamento e pagou. Então, muito possivelmente, em janeiro, o empreendedor acorda e fala, como assim teve uma venda? Teve. As IAs trabalharam essa madrugada e fizeram a venda. E, inclusive, o cliente está amando. Já fez o onboard, já mandamos usuário e senha para a plataforma, está tudo certo. Que legal, meu amigo. Muito massa. Muito legal, massa. Né? Show de bola. Bom saber empolgado. Aí que você está pensando nisso também. Né? E agora, e até aproveitando aí esse tema
da novidades e também da inteligência artificial, pegar um assunto polêmico aqui. Nesses dias eu vi um amigo meu compartilhou ali, o Elon Musk, falando sobre o futuro, o que é que vai acontecer com a gente da IA, né? E isso é um cara que é uma referência em tecnologia, por tudo que você está construindo ainda mais. Por 150 startups, você deve escutar tanto de gente falando de tecnologia, de inovação o tempo todo, Vale do Silício, China, diversos lugares no mundo que você já foi, pessoas se relacionou, né? Você é um cara, claro, de referência sobre esse tema. Tecnologia e startups. IA, o que você acha que vai acontecer? Não o ano que vem a gente já sabe, já que você vai trazer mais uma coisa nova aí para a gente utilizar, para as startups utilizarem, mas 5 anos para frente, o que é que você acha? Tem muita gente falando, pô, vai tirar os empregos, outras pessoas falam, não, vamos ter que se adaptar. Qual é a sua visão? Qual é a visão do Souza sobre esse tema? Poxa, eu não vou ser mensageiro do apocalipse, vou falar coisas que são os dados que estão aí. Eu postei na minha rede social, no Stories do The New York Times, falando que 57% dos empregos em 2025 serão cortados e substituídos por IA. Então a gente está falando de mais de metade dos americanos, 150, então são 300 milhões de americanos ali, né? Obviamente não é a conta assim, mas a gente está falando de 100 milhões de pessoas desempregadas sendo substituídas por IA. Aí quando você lê essa matéria, as pessoas ficam desesperadas, falam assim, meu Deus, e gera movimento, né? O pessoal já fala, o exterminador do futuro chegou, a Skynet e tal. Só que tem outro ponto que eu sempre coloco o seguinte, existem profissões que serão geradas pela IA. Novas profissões. Novas profissões. Então, o que eu falo? A IA ela é um copiloto. Quando a gente fala de um agente, é um copiloto. Você tem um piloto e você tem um copiloto. Então, por exemplo, eu digo que as pessoas falam, é desumano a IA porque tira o trabalho de pessoas ali. Eu falo, não, o desumano é você pegar pessoas, seres humanos, criativos, órgãos vivos, e colocar para fazer trabalho repetitivo. Então, você colocar num call center da Vivo, por exemplo, não sei quantas mil pessoas num cubículo para ela ficar boa noite, Vivo, boa noite, Vivo, boa noite, Vivo, boa noite, bom dia, Vivo, bom dia, e ficar repetindo. Eu queria configurar não sei o que, eu queria fazer não sei o que, assim, para quem não sabe, né, as pessoas não divulgam os números, mas é o maior índice de burnout, síndrome do pânico e tal. O ser humano não foi feito para ficar num cubículo ali e ficar atendendo impressão. E aí a Vivo fala assim, não deixa cancelar. Aí você quer cancelar. Aí o cliente fica pé da vida, xinga a vida inteira daquela pessoa. E toca numa parte emocional que ele fala, nossa, ele falou da minha mãe, realmente minha mãe é assim mesmo, mas eu não posso mostrar e tal. É um monte de problema resolvido. Aí a pessoa fala, é desumano a IA substituir esse trabalho? Se você quer cancelar a Vivo, por exemplo, seu plano ou importar, você pegar uma IA e falar, o negócio é o seguinte, eu quero mudar o número, os 4 últimos dígitos e muda agora. Ela começa a trabalhar mudado. Tem aqui uma relação de números. Colocar humano para fazer isso é o ridículo. Verdade. Entendeu? Agora, existem outras profissões. Eu quero ainda trazer robótica, né? Que todo mundo está... A robótica é muito distante. A Dynamics Robotics está colocando vários robôs agora para trabalhar em obras. Ela vai substituir o servente de pedreiro. Aí as pessoas falam, nossa, não é desumano? Eu falo, cara, desumano é você colocar um ser humano num sol quente daquele ali, carregando um saco de cimento de 50 quilos, ou com risco de uma série de coisas. Agora, por que você não pega aquela pessoa e treina ela para ficar numa cabine com ar-condicionado, para ela controlar o robô? Então ela está só aqui no manche, comendo uma rosquinha, tomando um suco e controlando. Aquele, nosso robô caiu do prédio. Ah, que legal, que engraçado, vou jogar de novo. Qual o problema? Entendeu? E não aquela pessoa tendo câncer de pele, desnutrida e uma série de coisas, fazendo talvez a casa dela esse trabalho. Nós temos uma startup que é a Escola de Aviação. Escola de Aviação. Hoje ela está liberada para treinar para aviões e helicópteros. Então, se a pessoa quer tirar uma brevet, ela vai lá, entra nessa startup, ela faz isso. O Bruno, piloto, 37 anos, criou esse negócio. Você coloca o óculos de realidade virtual e ele reconheceu, com a ANAC, você pode ter até 100 horas de voos reconhecidas por esse dispositivo, porque ele é perfeito. Ele realmente é um cockpit de um helicóptero ou de um avião. E você aprende na sua casa com óculos de realidade virtual fazendo isso. Maravilhoso. Só para você ter uma ideia, ele é um dos principais, ele vai ficar pé da vida que eu estou falando isso, mas ele é o principal piloto dos eVTOLs na Embraer. Então ele já criou o curso, já criou o cockpit, e a Embraer já fez a venda de 2.900 aeronaves de eVTOLs. Então, quando ela liberar agora e a ANAC falar já pode sobrevoar, eles vão fazer voos agora de 100 km. Tem uma demanda gigantesca
para as pessoas pilotarem uma eVTOL. Só para você entender a loucura, né? É uma lei, eu não estou aqui para discordar, mas ela já está preparada para voar sozinha. Ela não precisaria de um piloto ali. Ela pode voar com IA. Sai daqui, eu quero ir de Campinas a São Paulo capital, seguramente. A IA consegue fazer tudo isso melhor que um piloto. Pela lei, você é obrigado a ter um piloto em uma cabine acompanhando isso. Online. Então, ele, teoricamente, está guiando a aeronave. Né? Assim como os aviões já são piloto automático, então a eVTOL vai piloto automático, qualquer coisa o piloto assume o comando online. Entendeu? Eu sei que muita gente vai lá e fala, nossa, que desespero, e não sei o que, e tarará, mas é evolução, então por isso que não está liberado ainda. A hora que liberar, tá ali. Vai ter acidente? Com certeza vai. Entendeu? Mas assim, vai ser o novo meio de transporte que as pessoas vão usar. Então, tudo isso que eu estou falando de IA, robótica e tudo mais, ela veio para substituir o ser humano realmente em tarefas repetitivas. Só que ela veio para potencializar a criatividade do ser humano. E isso que a gente não está preparado. A gente não está preparado pela IA tomar o meu trabalho. Nossa, a IA agora pegou meu telefone e atende meu telefone sozinho e fica respondendo o WhatsApp sozinho. Que loucura, eu vou fazer o que da minha vida? Você vai ter que agora fazer um trabalho mais intelecto. Então, aí você me perguntar a minha visão, posso ser super inocente, eu acredito que vai melhorar muito o uso da hora humana. Então, por exemplo, quando eu for no médico agora, eu não vou para ver qual que é o resultado do meu exame, o colesterol está alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou no médico para falar, doutor, o que eu tenho que evitar para ter uma saúde mais longeva? Para conversar com alguém também, né? Tipo, no sentido que a tecnologia deve ter analisado tudo já. Exatamente. Então, o que eu brinco o médico fala assim, é um saco, eu tenho que fazer uma guia para ele vai fazer um laboratório, volta, eu tenho que ler aquele documento, olhar, receitar uma... Eu falo, cara, isso aí já fez? Deixa eu falar, Moreira, qual que é o seu objetivo? Você quer estar namorando com 70 anos? Você quer estar correndo? Você quer estar com disposição? Olha, isso aí o IA vai resolver, mas o que é legal? É legal você fazer reposição hormonal. Eu vou te explicar agora os benefícios da reposição hormonal. Aí você fala, mas isso não é bomba? Calma, deixa eu explicar agora, não seja tão cabeça dura. E ter esse papo com você, com isso aqui você vai ter uma longevidade melhor, você vai chegar com 70 com baita saúde. O médico não tem tempo de fazer isso com qualidade de 1 hora com você, porque ele tem que gastar meia hora analisando relatórios e coisas que a IA vai fazer. Então, por isso que é um copiloto. Aí ele vai falar, mas você não vai receitar remédio? A IA já receitou para você remédio, já fez tudo. Baseado nos seus indicadores, né? Que seu exame de sangue, tudo exatamente. Tudo mostra lá. Todos os exames hoje, né? Em exame de imagem, no Einstein já tem procedimento, você chega e você pergunta. Exatamente. Se você quer com IA ou sem IA, né? Já está. Exatamente. Já. Na Bio, por exemplo, o ano que vem vai ser assim, atendimento ao cliente, SDR, essas coisas, é tudo feito com IA. Mas, poxa, eu quero bater um papo com alguém para saber se eu não estou viajando a minha ideia mesmo e tudo mais, tá? Eu quero bater um papo. Aí você gasta mais tempo com a pessoa. Então, eu não preciso ter um time de closer e SDRs lá, fazendo coisa robótica, batendo meta de atendimento. Eu preciso que ele tenha tempo de qualidade. Então, por exemplo, hoje eu recebo mais de 100 leads por dia lá. Essas 100 leads vão ser rapidamente substituídas e vão estar lá com IA. Só que essas pessoas eu vou demitir? Não, vamos treinar agora. Eu vou te falar o seguinte, olha, por exemplo, alguém quer fazer uma rede, que é franquias. Deixa eu te explicar agora, vira um especialista, explica para ela as dores da franquia e tudo mais. Alguém é plataforma SaaS, calma, senta com ela, não precisa ficar rápido. Olha, deixa eu fazer o seguinte, vai para imersão, passa 1, 2, 3, passa 1, 2, 3, imersão. Aí a pessoa vai falar, me fala sobre o seu negócio com calma. É isso que eu queria, alguém que me escutasse e tal. Isso eu não vou substituir por IA, entendeu? Então, esse trabalho que eu não tenho hoje, esse tempo de qualidade eu não tenho. Imagina, se eu pego 150 leads, por exemplo, por dia eu tenho que fazer 150 chamadas de 1 hora, são 150 horas. Quantas pessoas eu tenho que ter para fazer isso? Não dá. Então, vai ter que dar. Agora eu começo dessas 150, quem quer realmente trocar uma ideia? Porque tem gente que já sabe. O negócio é o seguinte, eu preciso da plataforma, fazer o marketing, vendas, é isso aqui que eu vou fazer, tá bom. Eu entro aqui, a IA me resolve e acabou. Cirúrgico, né? Cirúrgico. Em algum caso é mais cirúrgico, outro caso é mais... Exatamente. No processo de aconselhamento e mentoria também, que aí sim entra uma pessoa, mas que com tempo de qualidade melhor, né? Exatamente. Então, atender. No meu entendimento humilde tarefas repetitivas a IA faz e aí amplia seu aspecto de você dedicar-se mais tempo para você resolver o problema. Médico, um dentista, um terapeuta, um acelerador de startup, um mentor e tal. Porque não dá para você pegar um mentor, imagina, uma bagagem incrível, uma pessoa maravilhosa, aí falar, mentor,
custa, sei lá, R$500 a hora dele e fala, onde que eu clico aqui para criar um novo lead no CRM? Aí ele fala, tá, e onde que eu crio para fazer um template de script? Você não pode usar a hora dessa pessoa para isso, entendeu? Verdade. É verdade. Vamos para um negócio mais objetivo, né? Onde a hora dessa pessoa vale a pena. Né? E você está vendo alguma coisa, você também que também é engajado, não com a política, mas conhecendo as pessoas certas, como que o Brasil está fazendo alguma coisa no sentido de educação baseada em IA já para o jovem, né? Tem alguma coisa, já tem iniciativa ou a gente está dormindo no ponto ainda? Está dormindo no ponto. O Brasil ele está dormindo no ponto e está sendo um pouco mais valorizado isso, que é ruim, tá? É quando a gente, de novo, eu vou colocar minha opinião aqui, eu não sou imparcial. Quando você pega um Elon Musk da vida e você proíbe a entrada dele no Brasil, simplesmente, quer goste ou não, ele é o maior gênio da industrialização, do foguete, da IA, do mundo. É o Homem de Ferro, né? Isso. É o Homem de Ferro. Aí as pessoas, sei que muita gente vai criticar, mas se você falar, pega dinheiro do governo, paga R$1 milhão para ele vir dar uma palestra para os empreendedores aqui, passar uma semana falando das inteligências dele. E eu conhecendo as pessoas que conhecem ele, né? Eu tive com o Tim Draper aqui, né? O Tim Draper falou, cara, o Elon ama ensinar. Você perguntar o que ele quer, ficar vendo o código, ouvir aqui, Brasil, ensinar, dar palestra, ele quer transmitir conhecimento. Então, o governo, ao invés de falar assim, pô, quanto custa para ele vir aqui e faz uma turnê, ele dá uma palestra no Rio, em São Paulo, em Brasília, não sei o quê, e traz esse conhecimento, pega os funcionários, vem para cá, cria uma unidade dele aqui de conhecimento, Elon Musk School e não sei o quê. Essa é a minha cabeça. A gente, não, esse cara é um comunista, não sei o quê, capitalista, parará, e proíbe o cara de vir. Você proíbe o maior gênio da atualidade de visitar seu país e compartilhar conhecimento. Aí você acha o quê? O nosso conhecimento vai ficar melhor ou pior? Né? E ainda corta as redes, os jovens, adolescentes. Quem são os novos mentores, os novos espelhos, né, na tecnologia, né? Nós crescemos, eu acho que pouco escutando, porque também não tinha, na minha época, não tinha tanto acesso a esse tipo de conhecimento, mas cara, tá o Bill Gates, né, o Steve Jobs, eu acho que foram os caras nessa geração nossa, eu acho que fizeram a grande diferença ali na tecnologia, né? E agora nós temos outros vindo aí, até o Mark Zuckerberg está mudando o posicionamento um pouco, né? Ele falou que vai mudar um pouco. E é isso, não tem como falar, né? Se você é empresário, é muito possível, 90% de chance que você seja uma pessoa de direita. Porque você quer a favor do investimento, do gerar um emprego, de você fazer isso. É uma comunidade, está ali, e aí as pessoas querem criticar, fechar as portas para isso, ao invés de fazer crescer. E agora, não é porque você é empresário que você não está preocupado com o povo, você não está preocupado em gerar e matar a fome. E, de novo, se deixar os empresários trabalharem, vai ficar muito melhor para o Brasil. Assim. Eu pego empresários, que todos eles, quando se coloca a campanha, viram um moedor de carne. Mas eu brinco assim, Elon Musk, ele é o Steve Jobs da atualidade, ele está no páreo. Se você pegar no Brasil, eu pego o Luciano Hang, que eu coloco aqui, gosto demais do velho, aí todo mundo fica assim, o posicionamento político. Cara, o que ele faz com a lojas Avan, ele poder dar uma aula de e-commerce para você agora e você vai saber exatamente tudo que você está errando. Então, ao invés da gente parar de criticar o posicionamento político dele, e mesmo outras pessoas, orientação sexual, um monte de coisa, é parar de falar disso e falar assim, Lu, vai pro palco agora e explica como é que eu faço um e-commerce dar certo. O que esse homem vai transbordar de conhecimento é impressionante. Então a gente tá ligando a política a essas coisas e eu falo, pelo amor de Deus, tipo assim, se eu falar assim, eu vou para uma palestra do Luciano, aprender com o que com aquele extremista de direita? Aí eu fico, mas eu não vou aprender política, eu quero aprender sobre business. Por exemplo, Paulo Guedes, né? Que foi o cara do fundo Bozano e o Bozano virou Crescera. Você pega o Paulo Guedes e fala assim, cara, me explica economia. Ele vai dar uma aula para você, entendeu? E as pessoas ficam olhando assim e falam assim, não, porque ele é amigo do Bolsonaro. Aí eu fico, putz, então você está falando que o maior economista da atualidade do brasileiro, que ele poderia sentar com você e transmitir algo que você vai ficar trilhardário, você não quer ouvi-lo porque ele é amigo de um presidente ou de um partido que você quer contra. É isso aí, inclusive fala pelo moço não vir mais para cá. Então isso está distanciando muito a gente. Você imagina o que foi feito, tá, em termos de política, e política mesmo, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso no Instagram da Bio. Você pega e tira o Elon Musk e faz o que fez com a X.
todo e qualquer investidor estrangeiro que quer trazer uma tecnologia no Brasil, trazer uma rede social para o Brasil, para colocar aqui, é um investimento, vamos investir para cá e vai gerar economia. Todo mundo que está lá fala assim, opa, a qualquer momento o governo pode dar uma canetada e roubar meus bens. Então por que eu vou investir num país como esse? Então as pessoas quando falam pensar mais de uma vez em investir no Brasil, aí deixa eu falar para quem é brasileiro. O país não é mil maravilhas para quem quer investir. Já tem um monte de problema, então você tem que convencer as pessoas por que não investir na Europa, por que não investir no Japão, na China, nos Estados Unidos e investir no Brasil. Aí quando você convence, a pessoa começa a crescer aqui dentro, aí você vai lá e corta, a gente não vai ver drones aqui, a gente não vai ver IaaS, a gente não vai ver evolução nos carros e tal, e a gente volta a ser um povo colonizado. Por exemplo, os carros que estão crescendo aqui são carros chineses elétricos. A China falou, os brasileiros são muito burros, idiotas, jamais vão conseguir criar um carro elétrico e são dependentes de carro a combustão, então temos que nós chineses ir lá, criar um carro desse e fazer eles pagar 10 vezes mais, se financiar e se matar para ter um carro desse. O emprego sendo gerado lá, né? O emprego que a gente tanto precisa sendo gerado lá. Exatamente. Então a gente fala, chinês é de esquerda ou de direita e não vai vir aqui ensinar a gente. Aí não ensina e fala, tá bom, então eu crio um carro aqui, vocês trouxas compram aí e dá dinheiro para mim aqui. Aí pode, mas pisar aqui não. Então isso assim, eu falo pisando em ovos, mas me posiciono muito bem. Muito bem quando eu digo, coloco a minha verdade aqui, porque eu acho um absurdo, entendeu? E aí quando você pega empresários como eu, você, e continua esse massacre, daqui a pouco se continuar, imagina se eu fizer uma bio e falar, você tem que falar bem de direita ou de esquerda ou de não sei o quê, e não pode se relacionar não pode ter um investidor Elon Musk investindo em startup, não sei o quê. Aí eu falo, cara, por que eu vou continuar no Brasil, entendeu? Aí pega umas coisas e vamos embora daqui. Aí as pessoas vão falar que você não é patriota, não sei o que e tal. Eu falo, cara, é um problema grande. E é um desafio que a gente tem também de encontrar. Tem os empreendedores, eu, você e diversos outros no Brasil, independente do posicionamento político, tudo, mas que nem a cabeça de empreendedorismo. É difícil a gente achar os sucessores, né? De fato, os adolescentes jovens que estão pensando em empreender, que tenham um exemplo de empreendedor, porque a gente acaba sendo proibido em algum momento. É uma certa perseguição, acho que é difícil falar essa palavra direta, mas né, justamente com o velho da van, com o Elon Musk, com diversos outros que a qualquer coisa pode ser cancelado e a qualquer momento pode ser não só cancelado, mas pode ser cortado, de fato até multado, como é o caso do Elon Musk, que a gente acaba penalizando uma geração inteira. Uma geração que fica sem referência de grandes empreendedores. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem. A gente começou essa história falando aqui de como que o governo investe em IA, de como que está investindo nisso, em tecnologias, e de fato é dizer assim, está faltando também investir em empreendedorismo e abrir a cabeça dos jovens, né? E de uma certa forma lá em cima essas estratégias estão ligadas. A estratégia tem que estar ligada uma com a outra. Não adianta falar em A e proibir o cara o Elon Musk está entrando no país, né? Então tem que ser uma coisa que tem que estar ligada com a outra. É um desafio, meu amigo. O tema é polêmico, mas a gente ia longe. Depois tem que ter um podcast só para isso aqui. Sim, o pessoal fala, eu quero o melhor da IA, mas o cara que criou o ChatGPT não pode entrar no Brasil. Aí você fala, então... Não está batendo. Não está batendo, né? A estratégia não está batendo. Isso tudo é estratégia, né? Que você falou aqui. Estratégia de... Na imersão eu bato muito nisso, tá? Na imersão. Eu gasto... imagina que eu tenho que cronometrar todo o tempo ali, mas na imersão eu falo muito. Vocês querem falar de política? Então vamos falar. E aí eu entro, mergulho nesse assunto, porque eu falo... não vem dar uma de inocente. A gente tem que parar de ser inocente. Tem que saber como a roda funciona e a gente se aproveitar disso e saber lidar com isso, né? Sim. Então é um tema que o pessoal olha, tal. Eu já tive gente que levantou e foi embora no meio da imersão. E aí eu falo, o que eu posso fazer, né? Essa pessoa jamais vai ser empreendedora. Se ela está colocando, mas não tem como, eu falo, lista então. Lista uma grande marca que ela é comunista no Brasil. Fala uma. Aí o pessoal olha, fica, fala, tá bom, então que vocês batem assim, não tem como é que você vai ser... você quer criar uma empresa nesse sentido, então essa é a sua mentalidade e acha que isso guia, não tem nada a ver. Isso aí é o seu CPF. O CNPJ... tem que ser... capitalista, dinheiro. Tem que pensar em lucro, pensar margem, em resultado. Lucro, resultado. Por mais que o objetivo seja o objetivo é descarbonização, que é ótimo, que é fantástico, que todos nós temos objetivo envolvido com esse, você deve ter, aqui tem.
objetivos verdes, ligado a ESG, ligado a diversas outras iniciativas, mas no fim o negócio tem que dar lucro, porque se não der eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nenhuma iniciativa, eu não consigo... se você tem uma startup que vai ajudar comunidades ribeirinhas no Amazonas, se você não gerar lucro com ela, não tem como sustentar. É isso aí. Então, você precisa primeiro pensar numa empresa capitalista, uma empresa que vai gerar lucratividade e, claro, e aí é aliada aos seus objetivos também sociais e de gerar outros benefícios para a sociedade. Mas ele tem que gerar lucro, não tem para onde fugir, né? As pessoas falam, por exemplo, o evento que eu fiz chamado Connect, a gente fez no ano... Eu estou com um número um pouco desatualizado. A gente recebeu 3.500 pessoas durante todos os Connects e o Connect a gente pedia doação. Olha, a gente não cobra nada, é todo patrocinado e tudo, então... A gente fez em Osasco, fez em Barueri, fez em Ribeirão Preto, São José dos Campos, fez em BH, fez em Goiânia. A gente rodou o Brasil, né? A gente não foi no Sul, que deu aquele problema da enchente e tudo. Tinha data lá, foi cancelado e tal. É um evento que eu faço, que eu levo as maiores marcas do mercado para startups e eles patrocinam. E não é um evento para lucrar. Então a entrada é franca. A gente só fala para a cidade, o prefeito, as autoridades, fala assim, vamos apoiar só. Aí eles falam, se é só apoiar, vamos apoiar, vamos fazer. Aí dá uma palhinha lá, fala 15 minutos ali o prefeito, abre o evento, acabou. E para mim não importa se é direita ou esquerda, abre o evento, acabou. Só com essa ação a gente arrecadou 3,5 toneladas de alimentação. Entendeu? Para fazer. E a gente fala, olha o estrago que a gente fez na cidade. Deixamos, 500 quilos de alimento ali, deixamos 1.000 quilos, 1 tonelada ali, deixamos aqui e tal. E é um evento onde a startup se ajuda e tudo. Aí você perguntar para mim, Souza, eu sou capitalista, minha empresa tem que dar lucro, eu dou retorno ao investidor e tudo mais. Só que a hora que eu falo, vou criar um negócio bacana, eu falo, eu não preciso lucrar com esse evento. Porque se eu não lucro, tem mais gente, as marcas podem apoiar, as prefeituras, o governo e tudo, então eu encho rapidinho o evento. Então eu faço um evento para 1.000 pessoas assim, muito rápido. Então você fala, então você não vai cobrar porque você tem o pensamento, porque se eu cobrasse ia ser 100 pessoas pagas. Se eu não cobro, parece 1.000 pessoas não pagam. E eu coloco 1.000 pessoas doando 1 quilo de alimento, é 1.000 quilos. Aí a pessoa fica, mas... Eu falei, isso, é você usar ali o ponto, entendeu? Balanceou aí, porque o seu propósito foi atendido, levar o conhecimento, né, fazer network, conhecer mais pessoas, mais ideias inovadoras, com certeza. Você deve conhecer muita gente nesse país aí que tem ideias inovadoras. Sim. E uma coisa vai linkando o propósito também, né? O propósito de gerar mais empresas, de gerar mais negócios, que eu acredito que faz parte aí da BIU também, com né? certeza, esse negócio, com certeza faço. Nós estamos aqui já há 1 hora aqui desse nosso bate-papo, que eu acho que tem muita coisa para falar. Eu tenho mais 2 coisas aqui que eu não posso deixar de falar hoje então, aqui, vamos. Né? Uma é, a gente acabou conversando e eu queria te perguntar uma coisa, que você contar a sua história, tem o telefone aqui, eu sempre falo, no começo eu até soltei um pouco, do telefone tocar, né? Porque eu falo o seguinte, o empreendedor, ele tem que estar preparado sempre. Ser preparado buscando conhecimento, buscando uma aceleração, uma mentoria, um conselho, um conselheiro, seja formal ou informal, né? Os cursos, faculdade, pós-graduação e diversos outros conteúdos que estão disponíveis na internet. Mas ele tem que estar preparado também com coragem, né? Porque se não tiver conhecimento, não tiver a coragem de fazer, o entendimento do que é ser empreendedor. E eu digo o seguinte, o telefone vai tocar e nesse momento você tem que estar preparado para assumir aquele desafio. Comigo aconteceu, com várias pessoas que passaram aqui também aconteceu de várias formas. Eu queria saber de você, qual foi deve ter vários momentos, mas qual um dos momentos aí que você pode compartilhar no sentido de empreendedor, que você estava preparado, o telefone tocou, era aquela ligação que você disse, eu fui e aconteceu e deu certo. Pô, eu vou falar eu tenho que dar um pano de fundo para as pessoas entenderem e depois do telefone tocou. Eu jamais imagine, quando eu conto essas histórias, falar assim, mas pode pesquisar e você vai ver a verdade nua e crua. O primeiro pano de fundo é o seguinte, nós criamos o Play Kids. Sim. Aqui no Brasil, criado aqui por brasileiros e tal. Foi um aplicativo para criança, onde você ensina cores, falar, a musicalização, uma série de coisas ali. Tem o pianinho e tudo. Esse aplicativo, a gente fez um trabalho tão bem feito, e eu quero exaltar o Brazuca, né, o Brasilzão. A gente pegou o cartunista, foi o Alex que fez o Galinha Pitadinha, sabe? Aí você pergunta, nossa, mas não, sem grana. É chamar Alex, topa vir pro projeto no Equity? Topo.
E já estamos chamando o Everaldo Coelho, que trabalhou ao lado do Steve Jobs no iPhone 1. Então conta essa história do iPhone com alguns insights information ali. Então montou um time com equity e tudo mais, tá maravilhoso. E o Play Kids fez tanto sucesso que eu vou falar uma coisa para vocês. Em 192 países, ele era o primeiro em download e o primeiro em lucro. Sabe quem que era o segundo? A Disney. Inclusive nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente fica pensando, pensar pequeno e grande é o mesmo esforço. Você vai ter que trabalhar as mesmas 8 horas. Então a gente falou, vamos fazer um aplicativo. A gente brincava, vamos fazer um mundial, um aplicativo mundial. Vamos, porque a gente estava o líder aqui no Brasil, falou, vamos arrebentar a fronteira. E aí começamos a pensar no Play Kids e arrebentar a fronteira. Conseguimos. Durante os 6 anos de aceleração do Play Kids, pra você ter uma ideia, a Disney não chegava nem perto. E pleno Estados Unidos, a gente ia lá, a gente dava palestra no TechCrunch, no Homebrew, onde foi apresentado a Apple. A gente apresentou em tudo, deu palestra, saía, tabloide. A gente teve escritório em Sunnyvale, na Califórnia, em Miami, na Flórida, escritório em 27 países no mundo, escritório na China. Onde ia? Aquele aplicativo, a gente brincou que ele ficou bilionário. Trabalhamos arduamente por 3 anos, ele ficou bilionário da noite por dia. Então, assim, é um baita de um case. E a Disney tentava agressivo, é guerra. Então não era em pleno Estados Unidos, o top 1, nossa, ela fazia o que podia fazer, só que não tinha jeito. A gente tinha assinado o contrato com a Apple, com a Google, com a Samsung e a gente estava voando baixo. Bom, dado esse pano de fundo, um dia o telefone tocou. Eu era o CEO, né? E toca o meu telefone. O que acontece? Um amigo que eu conheci do mercado, ele foi o ex-CEO da Disney. E aí a gente contratou esse cara para dar uma assessoria nos Estados Unidos. E esse CEO da Disney falou com o CEO da Disney. E falou assim, cara, eu ajudei os meninos, né? Os meninos e tal. Ele falou, cara, não tem o que a gente faz. A gente não consegue bater eles. Isso a gente estava 3 anos já líder nos Estados Unidos. Aí ele falou, liga, os caras são super gente boa. O que o CEO da Disney fez? Me ligou. Aí ele falou, aqui é o CEO da Disney e tal, podemos falar? Podemos. E batemos um papo. E ele pegou e falou assim, o que vocês fazem? Porque a gente não consegue bater, nem com o Mickey e nem com ninguém. Aí eu expliquei para ele o processo e tudo, né? E ali é troca de informações mesmo. E ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer, mas você precisa assinar uma NDA e tal. Aí assinamos os documentos, ele veio para o Brasil e a gente foi receber, o Fabrício adora a Disney, assim, né? O Fabrício, vamos lá. E na sala, ele falou o seguinte, ele falou, a gente vai comprar uma marca chamada Marvel, uma marca chamada Star Wars, e a gente quer transformar esses cases nos maiores cases do mundo, entendeu? Aí mostrou os próximos 3 filmes de Star Wars, mostrou os filmes que estaria até a parte de Vingadores da Marvel. Falou, esse é o nosso roadmap para os próximos 10 anos. Aí eu falei, por que vocês estão contando isso? Foi porque a gente queria que vocês tocassem essa área para a gente, de mobilidade. Então nós viramos o braço mobile da Disney, o braço digital da Disney. A Disney Digital era a gente que fazia, aqui no Brasil, a Wave. Então, tudo que você pensar de princesas, Moana, Darth Vader, o que você possa imaginar, a gente produzia. Então, a gente produzia site, jogos, aplicativos, fazia promoções, interações. Cara, era uma conta que eu lembro que a gente fez um planejamento estratégico. A gente falou, a gente vai lucrar uns 10 milhões de dólares, né, por ano com esse projeto. O primeiro ano a gente lucrou 60 milhões de dólares. Caramba. Assim, era... Gigante, né? É gigante. Porque o que era muito legal, assim... e eu estou colocando aqui, de novo, é o fato que aconteceu. Eu brincava que a Disney era muito fofinha. Então ela sabia comprar Marvel, eu ficava, cara, eu não sei jogar esse jogo. Como é que compra Marvel? Como é que brincadeira, né? Como é que compra Lucasfilm? Não sei. Só que para eles é bonitinho. Nossa, vai sair a camiseta do Darth Vader, vai sair o prendedor do Darth Vader. Lojinha. E a gente falava que isso é licenciamento. O parque vai ter uma temática do Star Wars, vai sair os brinquedos. Então tudo que é licenciamento, só para você entender de números... O primeiro ano da Lucasfilmes, eles viram lá, eles apresentaram. Foram 5 bilhões pagos pela Lucasfilm e o faturamento de 17 bilhões no primeiro ano. É um negócio assim, eles são feras. Só que no digital, um zero à esquerda. Aplicativo, site, tudo, jogo, nada. Então eles olhavam a gente e falaram assim, cara, é uma vergonha falar, mas assim, a gente é líder em que você pensar. Mas no digital a gente não é. E aí eles contrataram a gente. Então eu que assinei o contrato e tal.
Eu liderei por mais 5 anos a Disney Digital. Tinha escritório em Buenos Aires e lá nos Estados Unidos, né, perto de Los Angeles, né, em Anaheim. Então eram os escritórios que eu visitava. Eles me mostravam, era lindo, eles mostravam o que eles iam fazer nos próximos 5 anos para a gente já desenvolver, criar e tal. Só que assim, eu brincava, cara, meu amigo, se eu fiz o Lupe, que era o personagem do Play Kids, dar certo no mundo todo, eu com o Star com o Darth Vader, eu sou imortal, entendeu? Vai ser fácil, né? Vai ser fácil. E a gente arrebentou. Então a gente posicionou a Disney de um jeito, óbvio, né? Depois tem um bastidor, elas fizeram proposta para comprar a gente e tal, tudo. Só que a gente não era pequeno, né? O iFood era gigantesco, né? Então era multi-bilhões e tal, tudo. A JP Morgan fez nosso valuation, né? A Disney pagou para a JP Morgan fazer. Aí eu brincava, falei, nossa, só o valuation da JP Morgan acho que é mais do que a gente investiu nas startups todas. Caramba, ali, né? Era uma coisa grande. E aí ela decidiu não comprar porque ela criou uma estratégia de fazer o Disney Plus. E aí ela falou, eu vou fazer um Disney Plus. Cara, isso era 5 anos antes de lançar, né? E ela falou, então a gente não vai entrar no Disney Digital, a gente vai entrar pelo Disney Plus e a gente não vai focar nessa área que vocês estão fazendo e tal, que a gente acha que vai ser melhor assim. E aí foi quando a gente encerrou o contrato, ficamos 5 anos ali, e aí ela desistiu do Disney Digital porque ela achava que o Disney Plus, ela falou, eu preciso me concorrer com Netflix. Eu não posso concorrer com Play Kids, com todo carinho, entendeu? Ser o número 1 da Google Play não quer dizer nada para mim. Agora, passar o Netflix pra gente, isso é um número bom. Sim. Então, eles mudaram estrategicamente. É um baita empresa, uma estratégia incrível. Mas o telefone tocou pelo CEO da Disney, falando, você não quer assumir o nosso braço digital, né? E ser a empresa? Foi um contratinho que rendeu alguns bilhões pra gente, assim. Tipo, foi um negócio fantástico fazer isso. Parabéns pela história, muito massa. Amém. Bom demais compartilhar isso aqui com nossos seguidores aí, né? Ouvintes, seguidores. E que história fantástica, muito bom. Amigo, eu queria finalizar aqui esse primeiro nosso bate-papo aqui, depois de a gente ter se conversado um pouco no off em algum momento atrás, né? Muito bom escutar essas histórias, escutar aí alguns ensinamentos. E eu queria que você deixasse algumas mensagens aqui, principalmente o que é que a BU está fazendo. Você já trouxe muita coisa, né, sobre aceleração, sobre tudo. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa super iniciativa, sobre esse super projeto que você está tocando junto com a equipe fantástica, o Carlos e diversos outros ali que estão com vocês, tocando isso, e mais 150 startups participando. Queria que você deixasse a mensagem para essas empresas que estão com vocês, as outras que querem seguir um caminho de aceleração, de empreendedorismo, o que eles podem buscar, o que você contribui. Você já falou, não precisa nem dizer, mas o que a BU pode trazer para essas startups em um escopo geral, né? Fala aí para a gente, aí, deixando essa mensagem aí para a galera. Show. Eu gosto muito de falar, primeiramente assim, encorajar os brasileiros. Eu falei de vários cases aqui que nasceram aqui no Brasil, para dizer que a gente é incrível, tá? Não quero falar palavrão não, a gente é muito bom. Se der espaço para a gente, se der conhecimento, se der dinheiro, se der o espaço, a gente domina o mundo. Então os brasileiros realmente estão fazendo grandes feitos, dominando o mundo. E o que a BU pode contribuir com isso? Tempo e dinheiro, que na verdade tempo é o dinheiro. Então, enquanto você está aí quebrando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou resolver marketing, como é que eu vou resolver vendas, como é que eu vou desenvolver a plataforma, como é que eu contrato, como é que eu faço sociedade, tudo isso já está ultrapassado, já tem formulazinha, receitinha de bolo para fazer. Então, você não deveria estar batendo cabeça com isso. E agora, o ano que vem, a gente lança a IA, né? Então eu vou fazer isso para você assim, clicando. Os contratos de vesting e o plano de marketing, tudo é clicável, você clica e tem seu plano pronto. Então esse conhecimento que você está tentando buscar sozinho e o que eu tenho vai ser reduzido a um IA. Agora, o que você vai precisar? Parar de ficar brincando com isso e entender o seu posicionamento, o seu brand, a sua marca, como é que você vira o número 1. E para isso mentores, os atalhos, os caminhos, tudo que você tem que aprender. E isso é o que a BU Education oferece, né? Ela tem um grupo de pessoas, assim, para você ter uma ideia, né? Vice-presidente das maiores empresas do Brasil, investidores, fundos e tal. É um ecossistema que, se a gente gostar realmente da sua ideia e você realmente abrir a sua cabeça, né? Virar o astronauta mesmo e falar, entendi o jogo e vou executar, aí a gente une forças e você chega muito mais rápido. Tempo é dinheiro, você economiza tempo, economiza dinheiro e ganha muito mais lucro. Então, o que você vai gastar tentando fazer sozinho aí, em 10 anos, 5 anos, né? A gente faz isso assim, né? No primeiro ano. Então essa é a BU Education. Cara, obrigado demais, obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
Muito bom te receber, Souza. Como eu disse, fica o gostinho aqui de quero mais aqui desse bate-papo, a gente falar bastante, né? Em outros momentos. Fica essa gratidão e essa admiração também por toda essa história e o que você está contribuindo também para as startups. As startups estão precisando demais aí dessa aceleração, desse conhecimento, de destravar muita coisa aí que o cara como o Souza e sua equipe consegue fazer. Sigam lá a BIU, né? Vai ficar aqui as nossas redes sociais, né? As redes sociais da BIU aqui também, para o pessoal conhecer também do Souza. Sigam e entendam mais como que ele pode ajudar na jornada. Meu amigo, obrigado. Valeu. Vamos embora. Tamo junto. Próximo. Tamo junto. Ricardo Souza, hoje aqui no Para Seu Conhecimento. Não deixe de seguir, né, de seguir nas redes sociais, marcar o sininho para ver os outros episódios que virão. Agradecimento especial, Gabriel Leal, produção aqui do nosso estúdio PSC. Valeu, galera. Até a próxima.